Olá, boa tarde. Vamos então nessa nossa aula de hoje, no formato assíncrono, vamos então estudar um pouco sobre a continuação do estudo de listas, certo? Para que a nossa próxima aula, na quarta-feira, certo? Dessa semana, a gente consiga então finalizar esse estudo com a realização de alguns exercícios práticos, certo? Relacionados ao estudo de listas, certo? Então vamos lá. Na aula passada, a gente viu alguns recursos básicos relacionados a listas, como a criação de listas, como iterar sobre os elementos de uma lista, certo? E vimos também como utilizar algumas funcionalidades, como, por exemplo, a adição de elementos, que a gente utiliza, então, a função append, certo? Então, eu tenho uma lista lá com zero ou mais elementos, uma lista vazia ou com mais elementos, e eu posso, então, através da função append, adicionar elementos ao final dessa lista. A gente viu também o recurso de remover elementos de uma lista, utilizando, obviamente, a função del, que nada mais é do que deletar um elemento, e a gente consegue, então, deletar através da referência à posição de um elemento que está composto na minha lista, certo? A gente viu isso com bastante calma na aula síncrona, certo? E hoje nós vamos analisar basicamente como é que uma nova opção aí de iterar sobre os elementos de uma lista, que é então o recurso for, certo? Python, então, ele apresenta uma estrutura de repetição especialmente projetada para percorrer listas, ou seja, para iterar sobre os elementos de uma lista. Essa instrução for funciona de forma parecida à instrução while, mas a cada repetição utiliza então um elemento diferente daquela lista. A cada repetição, o próximo elemento da lista ele é atualizado, o que se repete até o fim da lista. Então, se eu tenho uma lista, o for ele vai então iterando elemento por elemento daquela lista até chegar então o final da lista. Certo? Então, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Dado uma lista L com 3 elementos, os números 8, 9 e 25, certo? O for ele é escrito da seguinte forma. For i em L, L é a lista, e i é como se fosse um elemento abstrato que é usado para iterar sobre essa lista. Então, for i em L é como se a cada execução do for, o i ele fosse então um elemento da lista, certo? Então, quando eu faço for i em L e faço então print i, a cada elemento daquela lista que vai ser percorrido, certo? O i ele é então atualizado nesse processo e o i ele vai então na primeira execução ter o valor 8, depois o valor 9 e depois o valor 25. Então é de uma forma bastante simples que o for ele faz então esse processo de percorrer os elementos da lista. Já com o while, veja que é um pouco mais complicado, certo? Para o while, a gente tem então a lista, tem que se criar aí, digamos que um contador, certo? Que inicia com o valor zero. Lembrando também que o primeiro elemento da lista é o elemento que está na posição zero, certo? Então a gente teria que fazer então o seguinte código: o while, que é enquanto x for menor do que o tamanho da minha lista, certo? A gente teria que pegar e criar a variável i. Essa variável i seria então um elemento da minha lista, mas eu teria que referenciar da seguinte forma: i é igual a l, L com x, que x é então digamos que o x inicialmente ele tem aí o número zero, seria então a posição zero. Eu imprimiria então o i, que é o elemento que está referenciado aí, e atualizaria esse contador com mais igual a 1, ou seja, eu pegaria o valor atual e adicionaria mais 1, que representa mais uma vez o que esse x representaria a posição atual do elemento que está sendo verificado na minha lista. Veja que é um processo um pouco mais complicado se a gente comparar com o processo do for, certo? Em que o for ele abstrai todo aquele processo de contador e tudo mais, e ele itera através da criação de digamos que uma variável i,
E esse i, a cada iteração do for, ele recebe o valor atualizado do elemento da posição que está sendo verificada, certo? E a gente vai ver isso de forma mais prática na nossa aula síncrona. E uma observação importante é que, embora a instrução for facilite o nosso trabalho, ela não substitui completamente o while, ou seja, há casos que o while ele é mais importante de ser utilizado do que o for. Muitas vezes, como por exemplo, nós temos que utilizar um contador, que nós temos que utilizar o break, nós usamos então a função while. E dependendo do problema, utilizaremos ou for ou while. Normalmente, a gente utiliza for quando precisamos processar os elementos de uma lista um a um, certo? Já o while ele é indicado para repetições nas quais não sabemos ainda quantas vezes vamos repetir ou onde manipulamos os índices de forma não sequencial, certo? Então, quando eu quero, por exemplo, iterar, quando eu quero percorrer a lista de uma forma não sequencial, certo? Quero pegar o primeiro elemento, depois o quinto elemento, eu vou estar utilizando o while, certo? Eu vou utilizar for quando eu tenho uma padronização do meu processo de percorrer e processar os elementos de uma lista um a um. E o range, certo? Nós vamos então. Esse assunto do range, basicamente, é um a mais aí nesse estudo de listas, em que nós podemos então utilizar a função range para gerar listas simples, certo? A função range ela não retorna uma lista propriamente dita, mas um gerador, um generator digamos, de elementos de uma lista. Por enquanto, basta entender como é que a gente pode usá-la, certo? Então, se eu não tenho uma lista de elementos criada, o range é utilizado da seguinte forma. Quando eu crio o range de 10, eu vou criar 10 elementos, no caso de 0 a 9, certo? E aí, se eu fizer o seguinte, for v em range 10, certo? Então, eu vou imprimir o v, a variável v, 10 vezes, que vai ser atribuído, então, os resultados de 0 a 9. Então, o range, ele gera, então, uma lista simples. Não é uma lista propriamente dita, mas é um generator de uma lista. E a gente vai entender um pouco como é que isso funciona futuramente. Quando eu tenho, por exemplo, um intervalo, eu não quero gerar, por exemplo, 10 elementos, 20 elementos, mas eu quero gerar os elementos, por exemplo, do intervalo de 5 a 8, certo? Então eu faço aí for v em range do intervalo de 5 a 8, lembrando que, se eu não me engano, fica 5, 6 e 7, certo? São 3 elementos aqui gerados, lembrando que o intervalo é o último elemento menos 1, certo? E quando eu quero, por exemplo, dar saltos na geração da minha lista, eu tenho aí, por exemplo, for t em range 3, 33 e 3. Então é como se eu quisesse gerar aqui uma lista, um generator de uma lista, que vai de 3 até 33, certo? Pulando de 3 em 3, certo? Eu tenho de 3 em 33, de 3 até 33, pulando aí de 3 em 3. Certo? Então tem 3, 6, 9, certo? Se você imprimir, a gente vai conseguir verificar um resultado semelhante. E aí, pessoal, como eu disse, o range ele gera apenas uma abstração de uma lista, certo? Para, então, gerar uma lista propriamente dita, eu posso efetivar o meu range e fazer o seguinte, colocar list dentro de parênteses, eu coloco então o range que vai ser utilizado para então gerar uma lista propriamente dita, certo? Então eu criei uma variável L, que é list e range. Quando eu mando imprimir ela, eu mando imprimir então a lista propriamente dita, certo? E para finalizar esse último assunto dessa aula assíncrona, na próxima aula a gente vai ver de uma forma mais prática esses assuntos, certo? Vamos aplicar esses assuntos um a um, certo? Então, o último assunto dessa aula assíncrona é justamente o assunto de dicionários, certo? E dicionários, basicamente, consistem em uma estrutura de dados similar às listas,
mas com propriedades de acesso diferentes, certo? E um dicionário ele é composto por um conjunto então de chaves e valores, certo? O dicionário em si consiste em relacionar uma chave a um valor específico. Em Python, criamos então dicionários utilizando chaves ao invés de colchetes ou parênteses. E cada elemento do dicionário é uma combinação de chave e valor, certo? Então, nós temos aí o seguinte dicionário com o nome tabela, certo? Eu tenho aí para cada elemento do meu dicionário uma chave e um valor. Então, eu tenho aí, por exemplo, uma chave alface com o valor 0,45, chave batata com o valor 1,20, chave tomate com o valor 2,30 e a chave feijão com o valor 1,50. Aqui eu não tenho 8 elementos, eu tenho 4 elementos, um dicionário com 4 elementos, e cada elemento possui então uma chave e um valor, certo? Para acessar elementos de um dicionário, a gente utiliza basicamente, a gente chama nome da variável do dicionário, que é, por exemplo, tabela, e dentro de colchetes a gente utiliza então a chave. Então é uma pesquisa por chave. Se a gente mandar imprimir isso aí, print, tabela, tomate, a gente vai imprimir o quê? Vai imprimir o valor que está nessa chave tomate, que é então o valor 2,30, certo? E como é que a gente faz para atualizar valores de um dicionário, certo? Então eu pego aqui, por exemplo, tabela com a chave cebola igual a 1,20, ou seja, eu estou atribuindo para a chave cebola, o elemento da chave cebola, o novo valor, que é o valor, então, 1,20, certo? Então a forma de trabalhar com os elementos de um dicionário é justamente pesquisando justamente utilizando então a chave de cada elemento e a gente pode então imprimir o valor de cada elemento ou então modificar os valores de elementos do meu dicionário. Beleza? Então foi isso. Espero que tenha gostado. Na próxima aula, no formato assíncrono, nós faremos então uma aula mais prática sobre esses assuntos. Até mais, um abraço.